Amém. Tá dando para ouvir bem? Tá, né? Não tá com eco, nada, né? Então tá bom. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, nessa semana a gente vai provavelmente dar continuidade ao plano de Deus, né? O título da mensagem do Fundamentos da Fé Cristã é o plano de Deus. E eu coloquei esse título, A Boa Vontade de Deus, porque tudo começa nele, né? Então, enquanto a gente não entende, e esse entendimento não é um entendimento mental, mas é um entendimento interior, né? Que tudo começa no coração do Pai. E Deus é o Pai. Amém? Amém. Irmãos, o termo Pai, ele significa o provedor, o sustentador, certo? O originador, tá? Aquele que provê, certo? Então, quando Deus, no seu bom prazer, na sua boa vontade, Ele escolheu, Ele começa dando, irmãos. Por isso que o plano de Deus, ele é bom. Amém? Irmãos, o plano de Deus, ele é bom. Mas por que ele é bom, irmãos? Ele é bom porque Deus é bom. Irmãos, vamos repetir? Deus é bom. Irmãos, quando Deus é bom? Em todo o tempo. E em todo o tempo, Deus é bom. Amém. Irmãos, Deus não tem mudança. Deus não tem deterioração. Deus não se altera. Deus não sucumbe. Deus não se corrompe. Deus não tem depreciação. Nunca. Irmãos, essa é a base pela qual a gente pode crer. Amém? Mas, irmãos, não é só isso. A fé, ela começa em Deus, ela passa por mim e ela volta para Deus. O que fala o hino que a gente cantou? Quem que é o autor e quem que é o consumador da nossa fé? Jesus. Irmãos, quantas vezes você já tentou ter fé? Você consegue gerar fé por você? Não. Mas Deus gera fé em você. Irmãos, como o originador e o sustentador de todas as coisas, Ele é aquele que gera a fé, e Ele é aquele que faz ela amadurecer, florescer, germinar e dar fruto. Irmãos, isso é incumbência dEle. Quantas vezes a gente tenta guardar a nossa fé? Fortalecer a nossa fé. Fazer com que ela multiplique. Fazer com que ela cresça. Que ela produza. Irmãos, quantas vezes você falha? Eu falei várias. Por quê, irmãos? Porque a gente está querendo fazer uma coisa que quem vai fazer isso é Deus. Amém? Isso quer dizer que eu vou ficar simplesmente parado e sem nada? Não. À medida que a gente conhece Deus e caminha com Deus, e o detalhe é que, irmãos, Deus vai nos levar para caminhar. Amém? Vai ser no nosso passo. Isso é impressionante, né? Deus vai caminhar no nosso passo. Então, por exemplo, você vê com os discípulos de Emaús, o Senhor Jesus, ele não estava mais vinculado a espaço-tempo, vocês concordam? Ele poderia estar com eles aqui, depois estar com eles em Emaús, esperar eles em Emaús e conversar com eles. Ele fez o que com eles, irmãos? Ele caminhou.
Irmãos, era mais ou menos, acho que uns 20 quilômetros. Ele andou com eles. 20 quilômetros. Ele sentou com eles, ele conversou com eles, ele partiu o pão com eles. Irmãos, Deus vai fazer isso conosco. Amém? No plano de Deus, Ele vai andar conosco. De acordo com a nossa capacidade. Umas horas mais rápido, umas horas mais lento, umas horas correndo e muitas vezes parado. Ele vai ficar com você parado. Porque Ele disse isso. Não é? Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Irmãos, o propósito de Deus em ter criado o homem é relacionamento. Irmãos, mais do que expressão, mais do que representatividade, irmãos, o propósito de Deus é você. Amém. Em Cristo. Entende? Deus não te vê mais fora de Cristo. E Deus não vê mais Cristo fora de você. Amém? Porque quando nós cremos no Senhor, nós fomos imersos nele. E quando nós recebemos o Senhor se coloca em nós. Irmão, é pegar esse copo, colocar num tanque de água e ir descendo. É assim que o Senhor faz. Ele pega um copo, certo? Esse copo está vazio. Ele coloca dentro do tanque. E vai descendo, até que o copo esteja cheio. A hora que você vê o copo está no tanque. Mas o tanque também está no copo. Amém? Então Deus não conta mais você como o copo fora do tanque. Quando? Nunca mais. Vocês concordam? Irmãos, a gente às vezes tem a sensação que o Senhor é uma torneira, né? E a gente ouviu muitas dessas explicações, né? Você tem uma torneira do Espírito, você põe o copo, você tira o copo, você põe o copo. Acho que a melhor explicação seria a gente é um copo no meio do oceano. Tá? Seria mais ou menos essa proporção do que é. O problema é que muitas vezes a gente é o quê? Enganado. Então a gente é enganado que a gente não é filho, a gente é enganado que a gente não tem o perdão dos pecados, a gente é enganado que a gente não está em Cristo. Tá? E por que a gente é enganado, irmãos? Porque nós somos enganados pelo que nós achamos. A gente acha que os pensamentos que estão na nossa cabeça são nossos. A gente acha que os sentimentos que nós temos são nossos. A gente acha que as vontades que nós temos são nossas. Por quê, irmãos? Porque esse é um trabalho de um inimigo. Ele te leva a perceber muito mais a sensação do que a verdade. Tem um estudo, isso é estudo científico, tá? 70% dos pensamentos de todas as pessoas que têm ansiedade, 70 ou mais, não chegam a se concretizar. O que significa isso? Irmãos, medo é uma coisa que eu tenho em relação a uma ameaça presente. Eu estou para cair de um prédio, eu estou num prédio alto, eu tenho medo de cair, é uma ameaça presente. Ansiedade é um medo antecipatório de alguma coisa que eu acho que pode acontecer. Irmãos, você é filho. Amém? Isso não muda. Por que Efésios começa, né? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Efésio,
e fiéis em Cristo Jesus. Aí ele coloca no 2 assim, graça a vós outros e paz. Né? Então, primeiro ele fala que a gente vai ter graça e paz. Ele não está desejando. Você está entendendo? Ele está dando, determinando, porque isso é o coração de Deus, que foi dado, ele sabe. Todos os santos vão ter a graça e vão ter a paz de Deus. Não é? Ou seja, da parte de Deus, o que vem para os santos? Graça e paz. Ele não está falando assim, eu acho que vocês vão ter, é bom se vocês sentirem, não é? Eu espero, I hope so, que vocês tenham graça e paz. Não, ele está falando que da parte de Deus, o que a gente vai ter? Irmãos, o que você vai receber da parte de Deus? O que eu vou receber da parte de Deus? Graça e paz. Irmãos, quando? Hoje, ontem, amanhã e até quando? Sempre. Irmãos, quando que você vai receber outra coisa de Deus? Quando? Nunca. Irmãos, ódio não está falando aqui que vai vir de Deus. Dor não está falando aqui que vai vir de Deus. Rancor não está falando que vai vir de Deus. Concorda? Sou eu que estou falando isso? Não. Irmãos, quem está falando isso? O Espírito Santo. O Espírito Santo, através de Paulo, falou que nós receberíamos graça e paz. Certo? Da parte de quem? Deus, quem? Nosso Pai. Qual que é o plano de Deus, irmãos? Ser pai. Ter muitos filhos. Amém? Amém? Irmãos, a gente não está chegando diante de um juiz. Ele é juiz. Ele é juiz. A gente não está chegando simplesmente diante de Deus. Ele é Deus? Ele é Deus. Como Deus, ele é onipotente, onipresente, onisciente. Não existe nada que Deus não saiba da sua vida. Não existe nada que Deus não tenha poder para resolver na sua vida. Não existe nada onde Deus não esteja presente na sua vida ou em qualquer lugar do universo. Como isso acontece, eu não sei. Mas ele fala que ele é e eu creio. Agora, este maravilhoso Deus e Senhor, ele é nosso Pai. Ou melhor, o meu papai. Amém? Irmãos, por que eu estou falando isso? Porque o bom plano de Deus começa na boa vontade do meu Pai. Aquele que me deu a vida, aquele que me criou, aquele que me trouxe a existência, aquele que tem um bom, e eu estou dizendo isso porque nós temos lutas. Uma das maiores lutas que a gente tem é realmente acreditar que Deus tem um bom plano para a minha vida. Amém. E que o plano que Ele tem para a minha vida é o melhor. Amém. Mas Deus tem um maravilhoso plano para as nossas vidas. Amém. Irmãos, mais do que nós sermos expressão, Deus quer isso, Deus quer. Mais do que nós sermos representantes, Deus quer. Deus quer. Mas, irmão, a gente é pai. O que é uma das coisas mais gostosas que tem? É quando você senta, seu filho, pai, quero conversar com você. Filho, o que você veio fazer? Eu vim conversar com o senhor, pai. Quero passar tempo com o senhor. Quero estar junto. Irmãos, se eu como pai, tenho várias coisas que eu desejo para o meu filho,
mas que uma das coisas que eu mais amo é quando eu estou com Ele, e isso realmente é superior a todas as outras coisas, quanto mais Deus. Irmãos, eu não estou dizendo que Deus não tem um propósito, vocês entendem? Que Deus não é motivado por propósitos. Deus não precisa de motivação, né? Primeira coisa. Ele escolhe. Mas, irmãos, Deus quer a gente. Deus me quer, Deus quer você. Amém. E esse é o bom plano dele. O bom plano dele é estar junto. O bom plano de um pai, irmãos, por favor, entenda isso. Eu também preciso entender isso. O bom plano de um pai é que o filho cresça. É que o filho tenha independência. É que o filho consiga executar as coisas. É que o filho participe da vida que o pai tem. Esse é um bom plano de um pai. Não é um bebê de 30 anos com uma chupeta no colo e usando fralda. E tomando uma madeira. Isso é um plano deturpado. Isso é um plano de uma pessoa insegura. Isso é um plano de uma pessoa que não acredita que o filho dele tenha potencial para executar as coisas que ele tem. Agora, Deus conhece quem Ele é e a semente que Ele colocou em nós. Amém. E até onde que Ele vai nos levar. Não é isso? Sou eu que estou falando isso? Está aqui. Então, irmãos, o que Deus tem de bom plano na minha vida é que eu me relacione com Ele em todas as fases da minha vida. E à medida que eu cresça, Ele consiga dividir comigo, cada vez mais, o que Ele pensa, o que Ele sente, o que Ele acha, como se relaciona, como Ele vê. Irmãos, esse é o propósito de Deus. À medida que isso acontece conosco, o que acontece? Eu expresso. Eu não sei se vocês já perceberam. Uma criança nasce e ele até fala que é a cara do pai ou da mãe, né? A Thalita reclama muito disso. Né? A mãe carrega 9 meses e vem a cara do pai, né? Mas, irmãos, mais do que isso, você percebe que o filho, ele vai parecendo cada vez mais com o pai à medida que ele cresce. À medida que ele fica maior, à medida que ele fica mais maduro, você consegue perceber as semelhanças com o pai e com a mãe. Não é? Quando criança, você vê trejeitos. Quando maduro, você olha e fala assim, nossa, mas cara, é a cópia. Não é? Já tive várias discussões com o Lucas por conta disso. Vai crescendo, vai ficando mais parecido, vai tendo mais fight, né? Mas, irmãos, é isso. Mas isso é por quê? Porque eu estou com Ele todo dia. Eu me relaciono com Ele. E Ele se relaciona comigo. Irmãos, como que você percebe isso? Tem uma versão da Bíblia, chama Bíblia de Jerusalém, que ela é uma versão mais próxima do hebraico. E quando fala do jardim, fala que quando Adão comeu do fruto e percebeu, ele ouviu os passos do Senhor que vinha ter com ele na viração do dia. Ouviu os passos do Senhor pela brisa. Então, sabe aquele horário 5:30, quando o sol começa a baixar, começa às vezes a dar um ventinho, a temperatura começa a ficar mais amena? Nesse horário, o Senhor veio. Olha que interessante, irmãos, não fala que Adão foi. Na Bíblia fala que o Senhor vinha todo dia ter comunhão com eles. Amém. Quem que busca quem? Não é? Irmãos,
Ele veio e ele continua vindo. Ele vem ao despertar, ele vem ao final da tarde. Irmãos, e eu tenho sido testemunha de o Senhor encontra diversas e diversas formas de vir até nós. E tem um irmão que ele fala assim, né? Ele fala que o Senhor, ele fala quando a gente está trabalhando, né? Mas quando nós estamos em sofrimento, o Senhor, ele grita. Ele grita. No sofrimento, ele grita. Para que a gente ouça ele falando. Porque muitas vezes em sofrimento a gente tem a capacidade de não ouvir. Se fechar em nós mesmos, né? E não perceber o Senhor falando. Então diz que no sofrimento o Senhor grita. Irmãos, é verdade. É verdade. O Senhor, ele, no seu sofrimento, no meu sofrimento, ele vai gritar, vindo das mais diversas formas, tentando nos trazer de volta para ele. Amém. Sabe por quê, irmãos? Porque ele fala assim, se com ele sofremos, com ele seremos glorificados. Amém. A tristeza é que a gente pode querer sofrer sem ele. Mas ele não quer que a gente sofra sem ele. Então, em momentos de sofrimento, o Senhor, ele vai vir com muito mais intensidade nas nossas vidas. Para nos trazer para ele. Para nos arrebatar para ele. Né? Irmãos, essa palavra é maravilhosa, né? Arrebatamento é trazer para. Não é? E é muitas vezes o que Deus faz no nosso sofrimento. Ele nos arranca da nossa mesmice, ele nos arranca dos nossos medos, ele nos arranca das nossas ansiedades, ele nos arranca das nossas dificuldades. Dificuldades de relacionamento, tá? Não estou falando de dificuldades de obstáculos, porque acredito que Deus não retira obstáculos. Ele aumenta o nível da graça para que a gente passe por eles. Né? Mas ele pergunta se a gente quer que o obstáculo seja tirado ou se quer que aumente o nível das águas, né? Os irmãos conhecem essa história? Fantástico, né? Amém. Senhor Jesus. Amém. E aqui uma coisa importantíssima que o irmão toca aqui, que eu fiquei pensando, né? Deus nos escolheu nele. Não tem isso escrito lá? Então aqui, ó. Efésios 1:4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Irmãos, como é que você foi escolhido nele se você não era dele? Vocês pararam para pensar nisso? Como que Deus me escolheu nele se eu não era dele? É porque a gente acha que é o seguinte, Deus não cria os incrédulos, né? A gente não acha que Deus é a fonte e a origem de todos os homens na face da terra, mas Ele é. Amém. Porque toda a humanidade veio de um homem. Aonde estava esse homem antes de existir? Ser criado. Ele estava em Deus. Adão estava em Deus. Eu imagino que possa ser algo como tipo você selecionar o número de espermatozoides ou óvulos, sabe? Mas eu não creio que seja tão simples assim. Mas aqui a palavra diz que ele nos escolheu nele. E aí tem um outro versículo que fala assim, aquele que de antemão os conheceu, esse também os predestinou à filiação. Certo? Então, irmãos, eu entendo que nessa questão existe uma das grandes guerras doutrinárias, né? Que eu acho bonito de ouvir, que é a predestinação, não é isso? E que é o arminianismo e o calvinismo, né? Que são as duas doutrinas, né? A doutrina da predestinação e a doutrina da salvação pelas obras, né?
Irmãos, o que eu creio é que são faces da mesma moeda. Por isso que essa guerra nunca vai chegar no fim. Porque um está olhando para a cara e o outro está olhando para a coroa. Entendeu? Uma das melhores frases que eu ouvi falar isso é que tem um portal que fala assim, todos são chamados, né? A salvação pela fé. E aí, a hora que a pessoa entra, está escrito assim do lado de dentro da porta, escolhidos antes da fundação do mundo. Acho que essa foi uma das melhores definições que eu vi até hoje. E é exatamente isso. Eu não sei como, mas Deus conheceu, escolheu e predestinou. E Ele não faz acepção de pessoas. Sabe o que é o pior? O pior é que assim, tem pessoas que você acha que durante a vida inteira elas não vão ser salvas, e muitas vezes elas vão ser salvas no último respiro delas. Tem pessoas que vão ser salvas sendo retiradas da terra e elas voltam e terminam a vida delas aqui. Elas são salvas, desse jeito. E tem pessoas que você acha que vão ser salvas e não são salvas. Não é? Mas o Senhor fala que Ele testifica com o nosso espírito. Não é isso? Então, toda vez que a gente suspeita que a gente é filho de Deus, a gente já é filho de Deus, né? Não é verdade? Amém. Senhor Jesus. Amém. Irmãos, e aqui fala também que escolheu para ser santo, né? Uma coisa que o irmão fala, e é verdade, realmente a gente precisa abandonar, é o termo de ser santo como sendo angelical. Uma pessoa que flutua no ar, que tem asinha, anda com uma auréola na cabeça, né? Isso não é santo. Né? Santo também não é aquelas estátuas. Tá? Santo é separado. Amém? Amém? Irmão, é interessante que é um início, é um processo e é um fim. Somos santos, estamos sendo santificados e seremos santos. Porque a separação, ela não começa naquele momento e ela não termina só no momento que nós cremos. Então, à medida que a gente caminha com o Senhor, nesse processo de crescimento, a gente vai ficando cada vez mais parecido com Deus. Amém? Amém? Assim como um filho que convive com o pai vai ficando mais parecido com o pai. Correto? E nessa medida, a santificação é justamente o relacionamento. O processo da santificação é o processo do relacionamento. Porque no relacionamento com Deus, cada vez que Deus vai colocar algo dentro de mim, Ele vai tirar, eu vou perder algo que eu não deveria ter. Não é que eu tenho e faz parte de mim, vocês entendem? Porque não era o plano original. Então a gente começa a perder semelhança de coisas que nós não deveríamos ter, e começamos a ter semelhança de coisas que nós deveríamos ter, amém, que é o nosso Pai Celeste. Amém? Amém? Amém. Irmãos, e aí, isso vem porque veio uma pessoa habitar em você. Amém. Veio uma pessoa habitar em mim. Amém? Amém? Irmão, e Ele é Deus. Amém. Ele é Deus Espírito Santo. Tem um livro que eu li uma vez, comecei, não terminei, preciso ler de novo, ele chama O Deus Esquecido. Fala sobre justamente a habitação do Espírito Santo. Irmãos, muitas vezes nós temos um relacionamento com Deus Pai, cremos no Senhor Jesus Cristo e entendemos a pessoa do Senhor Jesus Cristo, mas não entendemos o Espírito Santo e o relacionamento com o Espírito Santo como Deus conosco. Mas quem vai nos mudar é o Espírito Santo que habita em nós, que é o próprio Jesus Cristo. Amém? Amém? E Ele veio para fazer o quê? Nos conduzir em todas as coisas.
Então o Senhor fala assim, não precise que nenhum irmão ensine a outro. Por quê? Tem esse versículo, porque o Senhor mesmo os ensinará. Irmãos, é o que está na palavra. Isso não quer dizer que nós não temos profetas, apóstolos, evangelistas, pastores e mestres. Tem essas funções, irmãos. Mas o ensino é o Espírito Santo. Por quê? Porque eu posso estar falando uma coisa aqui, e quem vai dar o sinal do sim dentro de você é esse Espírito Santo que habita em você. Amém. Que é o Espírito Santo que habita em mim. Porque o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito. Certo? Em todas as coisas. Que somos filhos de Deus e em todas as demais situações da nossa vida. O Espírito Santo vai testificar em nós. Qual que é o objetivo do Espírito Santo testificar em nós? Nos conduzir à filiação. Amém? Amém? O bom propósito de Deus e a boa vontade de Deus e o plano de Deus nas nossas vidas é que nós sejamos conduzidos à filiação. Esse termo, eu acho que os irmãos já ouviram falar, né? Chama huiotesia, né? E vem do termo huios, que huios é filho maduro, e aí eu acho que os irmãos ouviram muito falar de teknon, que é filho pequeno. Irmãos, filho maduro é aquele que é capaz de assumir as coisas do pai, certo? Que conseguiria dar conta. E a gente briga muito com o termo de adoção, né? Quando fala assim, somos filhos adotados, ou filhos adotivos, porque a gente imagina que não é um filho de sangue, não é isso? O termo, eu não sei se vocês já ouviram falar disso, mas adoção de filhos ou filiação não significava pegar alguém de fora e falar que ele era filho. A filiação era, eu tinha um senhor de casa, né? Ele era dono de várias propriedades ou várias posses, ele tinha um filho. Esse filho, durante o período até os 12 anos de idade, ele ficava sobre o encarregado, que era o cara de maior confiança do mestre, do dono das coisas. Então ele punha o filho dele todo dia para ficar com esse cara. E o filho dele passava na propriedade inteira, fazendo tudo o que o pai tinha que fazer com esse cara. Então tudo que o pai precisava saber, ou esse cara precisava saber para administrar a obra e a casa do pai, esse filho passava todos os dias, até os 12 anos de idade. Certo? Quando dava 12 anos de idade, esse homem chamava, fazia um banquete, tirava as vestes do filho, colocava a veste, trazia o filho no banquete, na frente de todo mundo, pedia atenção e falava, este é o meu filho. Naquele momento ele foi adotado ou filiado. Ele era filho, ele era herdeiro, mas a partir daquele momento ele começava a evolução dele para a maturidade. Irmãos, aí eu quero que à luz dessa situação, vamos abrir em Lucas 9, e a gente vai ler do 28 ao 31. Amém? Cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, quais palavras? As palavras que os discípulos deveriam levar a sua cruz, né, e que Pedro disse que ele era o Filho de Deus e depois falou que não era para ele fazer as coisas, né, não era para ele subir e carregar a cruz. Então, tomando consigo Pedro, aquele que tinha falado, arreda-te de mim, Satanás, né, o Senhor falou para Pedro e tomou ele consigo. Pedro, João e Tiago subiu ao monte com o propósito de orar.
E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e as suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória, falavam da sua partida, que ele estava para cumprir para Jerusalém. Amém? Agora, irmãos, vamos ler o 35. 34 primeiro. Né? E enquanto assim falava, o que assim falava? Pedro falou assim, Senhor, bom é estarmos aqui, né? Vamos fazer 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés, outra para Elias, né? O que o Senhor falou? Então, enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo, este é o meu filho, o meu, a ele ouve. Irmãos, Deus vai fazer assim conosco. Amém? Amém? A primeira coisa que aconteceu na filiação do Senhor, essa daqui é a filiação do Senhor. A primeira começa no batismo. Este é o meu filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer. Certo? Esta é a primeira. Esta é a para a crucificação. Irmãos, quando o Senhor estava para ser levantado, ele foi transfigurado. Ou seja, o que era para ele ser foi expresso em carne. Vai acontecer assim com você sabia? Vai acontecer assim comigo. Nós vamos ser transfigurados. Num abrir e fechar de olhos. E nós vamos ouvir do Pai o quê? Este é o meu filho amado. Amém? Irmãos, toda a nossa preparação e todo o nosso caminhar com Deus é para nos conduzir a esse momento que o Senhor vai nos tomar como filhos maduros. Amém? Irmão, quem que vai conduzir você à maturidade? Quem vai? O Espírito Santo. Essa é a obra dele e ele não vai cessar enquanto não terminar essa obra. Amém? Amém. Amém. Senhor Jesus. Amém. Irmãos, aqui eu termino. Eu acredito que essa era a palavra que o Senhor tinha me dado. E que o Senhor cada vez mais execute essa maravilhosa e boa vontade. E que Ele abra os nossos corações para que a gente realmente creia que a vontade dEle é boa, é perfeita e é agradável em todo o tempo. Amém? Jesus é o Senhor. Amém.